Beleza, então. Tá aparecendo, senhores? Sim. Tá bom, então. Então, tá bom, então a gente vai falar sobre Casa Velha, do Machado de Assis, e uma obra da Unicamp, né? Que não é necessariamente da fase realista do Machado, que a gente estuda no vestibular, mas é importante também, porque também faz parte da vida dele. Aí a obra, como eu falei, foi escrita pelo Machado, Joaquim Maria Machado de Assis. Deixa eu pegar o computador. Foi publicado entre 85 e 86 em folhetins, bem daquela época do romantismo lá, que eles gostavam de publicar como novela nos folhetins. Tanto que o gênero da história é novela. Como eu disse, é aquela obra que não é necessariamente da fase realista do Machado, mas também não é só da fase romantista dele. Fica entre as duas fases. Então, fica situado entre a primeira e a segunda fase dele. Aí, agora falando sobre o enredo, só resumindo a história, já que faz tempo que a gente leu, a gente não lembra direito. Primeiro começa com um cônego que ele querendo explorar a história do Brasil, a história lá do Dom Pedro, tudo, porque eles estão no período regencial, eles querem explorar o primeiro reinado. Ele vai atrás de informações que eles tinham passadas, e para isso ele vai atrás do ministro que mora numa casa lá do Rio de Janeiro, que é a Casa Velha, que é uma casa bem grande, que agora pertence à viúva do ministro. Aí lá ele conhece a viúva, que tem um filho, que é o Félix, e o Félix tem uma amiga que mora meio que como uma agregada, assim, né? Que é a Lalau. Então a mãe do Félix, que é a Dona Antônia, pede pro cônego, quando eles começam a se aproximar assim, para ele ajudar o menino a ele viajar para a Europa, incentivar o menino para ir para a Europa. E o cônego, não entendendo muito bem, mesmo assim ele realiza o pedido da Dona Antônia e vai pedir para o menino, insistir para o menino ir para a Europa, e o menino percebe que era um pedido da mãe dele e ainda assim ele recusa. É, mas então, quando o cônego vai se aproximando da relação, da amizade que tinha entre a Lala e o Félix, ele vai percebendo que, na verdade, os dois eram apaixonados um pelo outro. Então, aí começa a parte da história de amor, que é o romantismo da história, né? Os dois se amam, mas eles não podem ficar juntos porque aparentemente a mãe do Félix não quer, por isso que quer mandar o filho para a Europa. O padre, quando ele vê a Lalau, ele começa a se apaixonar por ela, mas ele percebe que ele não pode ficar com ela porque ele é um padre, certo? Um padre, não, ele fez o voto que ele não iria se casar, não iria se relacionar com pessoas, então ele não pode fazer isso. Então, para que ele consiga realizar o desejo dele, ele vai lutar pela união dos dois, da Lalau e do Félix. Mas aí então, como toda a história do romantismo, sempre tem um obstáculo que vai impedir que aconteça a relação, já que é uma novela que tem essas intervenções. A Dona Antônia conta que, na verdade, não quer que os dois tenham uma relação porque eles são irmãos, porque a Lalau era filha do ministro com alguma outra mulher. E aí, então, eles sendo meio irmãos, eles não poderiam ficar juntos. O padre fica muito triste sabendo disso, aí ele conta pro Félix,
o Félix fica muito triste, se distancia da Lalau, a Lalau depois descobre pelo padre também, eles vão se distanciando, mas ainda assim apaixonados, mais ou menos, até que o padre vai lá, conversa com uma amiga lá, que acho que era a mãe da Lalau. Não, não, a mãe não, é quem cuidava dela, que acho que era a tia, né, ou a avó, acho que era a tia, né? E Filha dela. era a tia, é isso. Então, ele conversa com a tia dela e, e aí ele percebe que, na verdade, era, ele vai descobrindo que era uma mentira, né? Já tem aquela frase, né? Que mentira tem perna curta. Então, uma hora iam descobrir que era mentira isso aí que a dona Antônia tinha contado. E aí, quando ele vai conversar com a dona Antônia, ela realmente confessa que ela estava mentindo, que não era nada disso, mas ela descobre de uma forma um pouco não tão boa assim, né? Porque quando o padre vai falar com ela, ele já fala assim: ah, então ele teve uma. O seu marido, seu ex-marido, teve uma relação lá com uma outra mulher, só que aí a filha morreu. Aí ela percebe que a história que ela tinha inventado voltou contra ela, porque era verdade ainda. É, e aí é, acaba que ele conta pro Félix, pra Lalau, que eles não eram irmãos agora, mas não dá pra voltar atrás, porque a menina já desistiu, largou a mão, e aí ela acaba se casando com o filho lá do. Filho, era filho de. Era filho de algum personagem algum trabalhador que fazia alguma coisa. Eu não lembro. Vocês lembram o que era? Pior que também não lembro, mano. Deixa eu ver. Ah, era irrelevante, mas ele é filho de alguém, de algum trabalhador que a mãe até a mãe do Félix até incentivava que ela se casasse com ele. O Félix não gostava muito do cara, mas exatamente porque ela teria que ficar com ele pelo desejo da mãe dele. Mas no final ela acaba ficando com esse. O Félix fica com uma outra mulher. E aí acaba desse jeito bem medíocre, assim, né? Sem, porque é o que se esperaria num romance romântico, que os dois ficassem juntos. Mas por isso, exatamente por esse motivo, que eu creio que seja uma história que fica entre as duas fases, né? Porque, embora a história tenha todos aqueles aspectos do romantismo, um dos motivos para ela ser parte do realismo do Machado seria esse final bem meio trágico. Não é bem trágico, porque não tem muita coisa, mas meio trágico, assim. Trágico seria se morresse, né? Aí agora, para finalizar um pouco da análise, e aí depois a gente discute, se vocês tiverem alguma coisa para falar. Primeiro, Eu ela tenho, eu tenho, eu tenho. fala, então fala. Fique feliz. Filho do Cegeiro. Cegeiro, verdade. Era alguém que trabalhava na rua, mas É, boa. Valeu, Pedrão. é isso aí. É, agora falando um pouco do contexto histórico, é, como vocês leram o livro, vocês perceberam que muitas partes do livro eles falam do Padre Feijó, da logo no início já tentando rememorar o que aconteceu no primeiro reinado, ou seja, é uma história que acontece no período regencial. Tanto que, se eu não me engano, tem uma parte que eles falam de tentar já colocar o Dom Pedro II no poder, assim. Então é todo aqueles tudo aquele período, aquele contexto que envolve o período regencial, a regência aqui no Brasil, que é a passagem do, do reinado para segundo reinado. Outro ponto que aparecia, se eu não me engano, tinha alguma referência à Revolução Farroupilha do Rio. Tinha. Quando eles estavam falando lá, estavam É, conversando. Fala. o tio do Félix que falou alguma coisa sobre essa revolução.
e a Rio Grande do Sul, e aí ele chega a falar que, como tem muita revolta, deviam colocar logo Dom Pedro II no poder. Isso. Então é isso. É uma obra bem contextualizada, bem diferente do que seriam as outras obras romantistas, né? Porque as outras obras romantistas que aconteciam no passado, normalmente elas não tinham uma. Assim, elas só citavam alguma coisa que acontecia, tipo aquele das Minas. Só citava que acontecia a parte lá da mineração, mas não se aprofundava tanto no contexto. O que é diferente para o Machado de Assis, é que ele normalmente foca em falar também da parte da história, tanto lá do Memórias das Cubas, que falava do Napoleão, das coisas assim. É, vamos pular para esses dois de baixo, depois a gente volta nesses de cima, porque vocês já viram, mais ou menos. O conflito de classes, essa parte principalmente da mãe da menina. Peraí, dá tudo pra ouvir? Normal? Tá. Ah, tá. Beleza. É, essa parte do conflito de classes seria essa parte de a mãe da mãe do menino, não querer que os dois ficassem juntos porque a menina era mais pobre. Porque a menina não tinha uma classe social tão abastada quanto a da família. Porque a menina era uma agregada, assim, da família. Então, todos esses conflitos, todo esse pensamento da mãe de não deixar o menino ficar com a menina que ele gostava, porque eles tinham classes diferentes, envolve essa parte do conflito de classe. Aí depois a gente pode explorar mais. É, esse Deus Ex Machina seria essa parte em que eles, é, em que eles envolvem uma revelação assim divina para resolver tudo da história, mas que acaba que não resolve nada, mas seria mais ou menos isso. Depois a gente explora. E essa parte do romance autobiográfico, essa eu acho que é uma das partes mais importantes de falar, é que essa história tem muita relação com essa imagem aqui, ó, que é um morro, é, que é o morro onde o Machado de Assis morava, que é o Morro do Livramento. É, lá dizia-se que tinha uma chácara, uma casa muito grande, em que o Machado viveu com a mãe dele. Nessa casa vivia a viúva se não me engano, de um ministro mesmo. E é, acredita-se, então, que a história foi inspirada na própria infância do Machado. Não necessariamente o que aconteceu na história, o desenrolar entre o casal e tudo, mas o espaço e pelo menos uma inspiração inicial para a história. E aí, agora, se vocês tiverem alguma coisa para falar, que eu acho que vocês devem ter, falem. Ah, Breno, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu lembrei de uma outra coisa que não é tão importante quanto o que eu ia falar, mas é importante também. Mais ou menos. Não é tão importante, mas você foi falando da. De. Você tinha falado que ele citava. Ele era um nível meio de caráter romântico, mas que citava muito mais a fundo os programas que estavam acontecendo, tipo Revolução e tudo mais, né? Que não se falou da Revolução Farroupilha. E, e aí esse é um dos livros que dá pra ver duas coisas, né? Uma que é sobre o autor, né? Sobre Machado, que é um livro que mostra bastante a transição dele que nem você falou, do romantismo pro realismo, porque enquanto antes ele aparentemente se dedicava mais a uma prosa bem romântica, a partir de um certo momento da vida dele, ele começou a colocar um pouco mais de crítica na história dele. E aí, a crítica aqui nessa história não aparece só no final, quando as coisas não dão certo. A crítica, por exemplo, ela vai aparecendo meio que
implicitamente, sem ser uma crítica mesmo, só mostrando que a realidade às vezes não é tão perfeita como ela seria para um autor romântico. E aí isso acontece, por exemplo, quando o próprio Cônego assume que estava apaixonado pela Lalau, quando a Lalau se sente que a família dela foi humilhada e só não quer casar com o cara porque não. E, tipo, tem coisas que simplesmente acontecem e ele coloca tudo no livro. E é um livro que acaba bem broxante mesmo. Só que, ainda assim, tem um caráter meio romântico e eu acho que aparece bastante isso, pelo menos nos livros que eu já li do Machado de Assis. Sempre no prefácio, né, na introdução da pessoa que organizou o livro, que editou, tava falando, esse livro aqui é da fase madura do Machado que começou em não sei lá quando. Esse livro aqui é da fase de maturação do Machado. Então, tipo assim, dá pra perceber o movimento da escrita dele, né? Nessa novela, nesse ponto, sei lá. Novela, né? É isso aí. Mas eu acho que o final, ele não é, tipo, uma marca de passagem do romantismo para o realismo, porque o outro livro romantista do Machado de Assis, que é Helena, e que esse é realmente romantista, ele também tem um final bem trágico, tipo, assim, é um final ainda mais Deus Ex Machina do que esse, porque, tipo, é só um conselheiro que tinha um filho e que foi descoberto que ele tinha uma outra filha. Enfim, no final tem a história toda, e no final eles não poderiam ficar juntos porque eles seriam irmãos. Aí no final eles descobrem que eles não são irmãos, mas eles não poderiam ficar juntos porque as pessoas ainda achariam que eles eram irmãos, eles não poderiam falar que eles não eram, porque aí dessa forma eles iam desonrar a memória do pai dele, então não poderiam falar. No final a menina só morre de pneumonia, porque pegou chuva. Então, assim, também tem um final trágico e também tem um final Deus Ex Machina e uma história que é romantista de fato. Então, não sei se o final trágico conta como uma característica romantista nos casos do Machado de Assis. Tinha uma coisa também, eu não sei, é porque eu não li Helena, mas pelo que você disse, o final é mais trágico no sentido individual, né? Que nem quando o Denis falou que nos livros realistas, o seu sofrimento ele não é, tipo, grandioso porque ele é seu, ele só acontece e muitas vezes é uma motivação social, né? Do meio que você tá. Não numa visão naturalista, né? Mas tipo assim, eu sofro muito. Mas não é porque sua alma está sendo corrompida e, sei lá, você está muito mal por dentro. É só porque você, sei lá, mano, sua mãe morreu por causa disso, entendeu? Não é. Ele tira o significado da dor pra deixar a dor muito mais simples. E aí, eu não sei se Helena a dor é que nem nesse caso. Mas também tinha uma coisa no livro que era. Quando ele usa. Quando ele aparece lá, aquela cartinha que dá uma esperança pro leitor, de que eles ainda podiam se casar, e no final ele quebra com toda essa esperança, só ele quebra de uma maneira muito simples. Porque, só pra mostrar, aconteceu isso mesmo e acabou. Isso, tipo, é que nem o final do. Acho que era do Bruno Basílio, que o professor tinha comentado. Que ele fica o livro inteiro enrolando a história pra no final o cara pegar e falar assim: a mulher acho que morre, sei lá, e aí o cara fica, mas tudo bem, eu vou pra próxima. Alguma coisa assim, sabe? É um final meio. Eu não sei explicar, mas ele tira a sua esperança, mas sem te deixar sentindo nada. Ele só tira a sua esperança e deixa você vazio. Porque não tem nenhum sentimento muito forte atrelado aos sofrimentos dos personagens. Diferente do romantismo, eu acho. Mas é só isso, eu não percebo muita coisa no livro. Breno, você está anotado. Eu tava esperando o Machado rebater. Não, é pior que eu nem tava só discordando, eu só tava falando mesmo, mas tudo bem. É porque a Helena também, tipo, é bem. Ela morreu, é isso aí e tal, acabou a história. Eu sou um negócio meio. Eu tenho que acabar a história, não pode ter um final feliz, mas é isso aqui. Tem muito. Pondera. Pô, é mais sentimental porque é um personagem que se acompanha a história inteira.
teoricamente quer que eles fiquem juntos, e ela morre, mas morre de um jeito banal e não é muito dramatizado a morte dela, então é só tipo, acabou a história, tchau. Mas aí ela morre porque ela só morre, ou ela morre meio por aquelas coisas lá do romantismo, lá da mulher demônio, essas coisas que Não, você livrar da culpa, ou ela só morre mesmo. não morre mesmo. A menina normal, rica lá, que essa família criada lá pelo pai, e isso aí, ela não tem pecado nenhum, ela fica doente do nada e morre do nada. Boa. Breno, você está mutado de novo. Ela estava concluindo comigo que você não estava falando nada. Eu não sei se tem muito mais o que falar sobre essa história. É Eu não assim, lembro. é curto e não tem muita reflexão. Acho que são essas coisas, né? Eu queria falar um negócio, assim, já que eu sou de humanas, eu vou ter que falar. Essa história, ela tem muita intertextualidade com a matéria história, porque ele fala muito do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado. Só que, assim, eles falam que esse livro é como se fosse uma alegoria do Brasil no período regencial, porque o Machado ele vai dando umas dicas assim de datas e momentos históricos. Então, por exemplo, o Cônego, quando ele vai investigar a casa do ex-ministro, esse ex-ministro ele está morto. Assim como Dom Pedro I, os dois estão mortos. E aí ele vai investigar como que se deu o primeiro reinado, como vai ser. Ele vai fazer essas pesquisas. E aí, beleza, é como se você fizesse uma alegoria e o ex-ministro fosse o Dom Pedro I, que está morto. Aí, a Lalau, ela é uma personagem assim muito importante porque a alegoria dela é como se fosse o Brasil o país mesmo, porque ela nasce em 1822. Ela nasce em 1822, que foi no mesmo ano que o Brasil virou independente, e ela fica órfã em 1831, que é quando o Dom Pedro I ele abdica, né? Ele deixa o Brasil órfão, porque ele sai e o Dom Pedro II não tem idade suficiente para assumir. Então o Brasil fica tipo, mas quem vai governar a gente agora? Como se o Brasil ficasse órfão, assim. Tem isso, aí ele vai falar do Padre Feijó, do Araújo de Lima e das coisas que acontecem, porque como o Brasil ficou órfão, tá uma bagunça. Aí outra coisa que eu queria falar também é que, assim, hoje em dia a gente fala muito de poder feminino, né? Mas nesse livro você tem uma certa contradição, porque como o ex-ministro está morto, quem manda na casa é a dona Antônia, que é a viúva. Aí você tem uma certa falsa impressão de que ela realmente manda porque ela tem poder, como se fosse um matriarcado. Só que aí, se você analisar melhor, você percebe que ela nunca é. Ela sempre é chamada por viúva, como se o poder que ela tem sobre a casa, sobre a família, viesse do marido dela que é falecido. Então, ela não tem realmente o poder, ela só tem o poder por causa do marido. Então, continua sendo um patriarcado, porque o marido sempre vai ser exaltado dentro da casa, tem retratos, tem figuras, e mesmo depois que a dona Antônia ela descobre que ela foi traída realmente, o respeito e a vangloriação que a família tem com
com o ex-ministro continua. Então, mesmo esse ex-ministro não sendo um cara assim tão honesto e digno de respeito, ele continua sendo respeitado. É isso que eu queria falar. Pedro, você está sem som. Não, eu tava concordando só, é verdade. Faz bastante sentido. Uma outra coisa que dá para ponderar, que eu acho que não é uma questão, enfim, que seja tão perguntado, mas é que, por exemplo, Romeu e Julieta, de Shakespeare, você tem enfim, é uma obra escrita no período pré-romântico, você não tem ainda o humanismo na literatura. Então você tem a vitória do estamento social, da sociedade, sobre os indivíduos, né, sobre o Romeu e Julieta. Então eles não se... Enfim, você até podem ficar juntos, mas eles não ficam juntos porque a sociedade não deixa. Enquanto no romantismo, com o individualismo, você vai ter justamente a superação disso. Vai ter a escolha dos indivíduos sobrepondo as tradições e as denominações sociais e tal. E, enfim, no caso de a Casa Velha, você também tem isso, porque por mais que eles não fiquem juntos, eles não ficam juntos por causa da escolha da menina. Então, assim, você tem a mãe o tempo inteiro falando que não, que eles podem ficar juntos, porque a menina é pobre, porque não é para ele, porque ela foi empregada. Mas no final, eles não ficam juntos, não porque a menina é pobre, mas porque a menina decidiu não ficar. Então, você tem uma vitória da escolha da menina sobre a tradição, sobre a sociedade. Não sei se tem mais muito o que falar sobre. Quer fazer o fechamento, então? Eu? Eu não. É. Never. Não, eu queria falar uma coisa, mas assim, não vai perguntar de jeito nenhum, é só uma coisa legal que eu vi. É a última coisa que eu vou falar também, mas tipo assim, não é, nem precisa prestar muita atenção porque realmente é só uma coisa legal. Tem um. Meu Deus, calma aí, deixa eu pensar aqui, tem uma mulher gritando que eu esqueci o que eu ia falar. Tem um trecho que o tio. Eu esqueci o nome do tio, mas é um tio, só tem um tio na história, eu acho, né? Que o tio, ele tá conversando com o Cônego e com o Félix. E aí ele fala. Tipo, acho que o Félix e o Cônego estão meio abatidos, estão meio tristes. Acho que era um período da história que eles achavam que os dois eram meio irmãos, sim. E aí os dois estavam meio tristes, porque não ia acontecer nada. E aí, só que o tio não sabia de nada, né? Aparentemente. Aí o tio tava lá meio feliz, e era uma confraternização de família. E aí o tio queria jogar, acho que carta com eles, conversar ou jogar cartas, eu não lembro. E aí eles estavam assim, meio sem vontade. Ele falou assim, ó, ou vocês jogam comigo, ou eu vou visitar as francesinhas, né? E aí nesse caso, os francesinhos, ele tá se referindo às cortesãs, né? E o tio e o tio, a mãe também, a viúva de certa forma, e alguns outros personagens, eles são bem caricatos no livro. Tanto o tio, porque além dele falar isso, ele ainda chama as filhas dele de candonga, né, uma hora no livro. E as minhas candonguinhas, ele fala, né? E aí, essa representação bem pitoresca dos personagens, eu achei que eu nunca vi isso em nenhum livro romântico, tipo, bem explicitamente que nem nesse livro, mas eu vi isso daí pela primeira vez no Madame Bovary, que quando a Emma ela casa com o Carlos Bovary, né? E ela vai pra uma cidade que tem que todos os personagens daquela cidade são estritamente definidos
pelas ações e pelas falas dele. E mesmo se não tiver identificação do personagem, você sabe quem tá falando, porque cada um fala de um jeito muito específico. É muito, muito caricato os personagens. E isso também acaba aparecendo também em outras obras do realismo e principalmente no naturalismo, né? Porque aí o naturalismo vai falar que a pessoa ela é porque ela é daquele jeito por causa da ação do meio. Então as pessoas necessariamente têm de ser muito caricatas. Não dá pra ela ser muito ampla e ter uma essência maior. Então é uma coisa que eu achei interessante de ver no livro. Como é um livro dessa meio romântico do Machado de Assis, mas tem esse caráter também, sei lá. É isso aí, eu acho que não tem mais o que falar. Alguém tem mais pensamentos incríveis? Acho que acabou-se. A gente tem que fazer o fichamento também, né, pessoal? Ah, Ah, você falou fichamento ou você falou fechamento? fechamento. Ah, tá, não. Fechamento eu faço. Sei que era fechamento. Fechamento eu não vou fazer, não. Mas fechamento eu posso fazer. Seria o fechamento. Ah, não sei. Um fechamento. Não sei o que é fechamento, mas é isso aí. Deixa eu compartilhar aqui. Pode. Share my screen. My screen. Share my screen. Não dá pra duplicar aquele lá e só ir editando? Porque ela já Não. tem tudo isso coisas. Então, é isso que eu queria fazer, só que eu primeiro queria tirar essas coisas aqui de baixo, que tem muita coisa. Só que eu não consigo tirar isso aqui, ó. Eu não sei tirar esse negócio. Eu queria tirar essa... Tipo... Ah, esquece, consegui. Acho Boa. que é só fazer assim, ó. Ah, tá bom. Agora a gente vem aqui, seleciona tudo. E dá... Calma. Seleciona isso aqui tudo. Ctrl D, né? Não é assim? Oh my god. Que doido que não copia a tabela, né? Ai, eu tô tentando. Não, ele copia mais ou menos. Aqui, ó, tipo assim. Deixa eu ver se agora vai. Não copia. Nossa. Tá bom. Não é possível isso. Deve copiar, eu só não tô conseguindo. Aqui, ó, tá vendo? Mas você copiou o título. Foi? Não. Copiei? Não. Não, aqui embaixo eu copiei o título. Pera. Aí, ó. Ou foi? Agora foi. É. Alcine Maria Machado de Assis. É. 85 e 86. Em folha de livros. Coloca os dois ou coloca um só, será? Hã? Coloca os dois ou coloca um só? Ah, deixa os dois. Porque é Não, entre os dois, não é? Então, eu acho que é entre os dois, né? Mas. Não sei. Eu realmente não sei. E se a gente for colocar os dois, a gente tem que colocar uma nota, né? Tipo aqui, né? Quando a gente colocou. Aqui, a autora não se imitava a nenhuma escola literária para escrever, para escrita. Ele também não parece se limitar. Então a gente pode colocar a transição. Tá, assunto. É, tem a questão das classes. Ah, tem história.
Meu Deus do céu. História. Sociedade patriarcal? Talvez. Mas como foco da história? Não, acho que seria uma ramificação, assim. Mas não precisa pôr se não quiser. Ô, louco. Então vamos pôr. Eu não consigo fechar, mano. Ai, como faz isso? Tenta no patriarcal fazer um del. Fazer o quê? Um del. Um véu? Del. O quê? Dá um del. Aí. Um delete. Delete? Ah, ô, louco. Tá bom. Pontos cobrados. Eu acho que eles podem perguntar enredo. Pode. Se bem que nem a Flávia falou, né? Já fizeram aquela pergunta do porque eles não ficam juntos no final, né? Eles não vão repetir aquela pergunta e também não tem muito mais pergunta pra fazer sobre esse livro, porque a história é muito simples, não tem mais coisa além disso para ser perguntada, né? Ou tem? Não sei. Eu acho que eles podiam fazer, talvez, uma relação com o período histórico, talvez. É que a Unicamp não é muito de fazer isso, às vezes ela pega mais na história mesmo. Conta a história. Talvez ela possa perguntar também de diferença de classe e como que isso impede de... Por exemplo, os dois eram de classes diferentes e eles não poderiam ficar juntos porque você mudaria a estrutura de poder do Brasil. Tá. Calma. Ai, não, só pra eu escrever aqui certo. Acho que seria bom falar de um jeito mais sucinto ou desigualdade social ou estagnação das classes sociais. Calma. Não sei explicar isso, mas deixa assim. As sociais. Breno, eu tentei apertar o del, mas não tá indo mais, ó. Não está mais funcionando. Então tem. Esquece. Pode ser isso também. Tá. Problemas ou inconsistências? Eu não Final é uma sei, não. inconsistência. Eu não tive problemas pra entender a história muito, não. Eu acho. Eu acho que tá tranquilo essa parte aí. Deixar os 3 pontinhos? Ou não? Alguém. Tá bom. Machado, você tem algum problema inconsistente com a história? Além do final? Peculiaridade da escrita. Tem um negócio que, assim, a primeira frase do livro é em terceira pessoa, mas é a única frase que é em terceira pessoa. É porque. Esse aqui. É porque. Mas é porque esse aqui era pra ser tipo. Isso é um conto ou uma novela? Porque eu sei, novela não tem isso, mas esse que conta, geralmente é. Conta quem tá falando o conto, né? O narrador. O primeiro narrador, ele fala. Em não sei quando eu tinha 10 anos, não sei que ano, aconteceu uma história muito incrível comigo.
E o que se deu foi. Aí ele começa a contar a história. Só que aí eu não sei se isso aqui é conto ou é novela, porque dá pra gente colocar aqui por causa do conto, né? Acho que novela não tem essa característica. O Ori tem. Então, aqui ele fica muito entre os dois, né? Porque se foi publicado em folhetim, normalmente uma novela que é publicada, né? Mas ele tem as características de uma novela, mas ainda assim pode ser um conto. Né? Ó, não sei, eu acho que. Porque, ó, eu lembro que quando. Eu não sei onde eu vi, mas eu vi em algum lugar alguma vez que a diferença do conto pra novela pro romance é o número de focos narrativos e a extensão do livro, né? Esse caso aqui, o livro não tem extensão. Tipo assim, ele tem extensão pra ser um conto e também pra ser uma novela. Só que ele só tem um foco narrativo. Tipo, não tem dois ambientes, é tudo acontece na casa velha, né? Né? É. Tudo tende pro conto. Até o começo, né? Tende pro conto. Só que a questão de ser publicado em folhetim, ninguém publica um conto em folhetim, né? Só novela. E aí, eu não sei. Então a gente pode simplesmente pesquisar e parar de ser cabeção, né? E aí, quando você vai pesquisar, você vai ver que tem lugar que fala que é conto, tem lugar que fala que é novela. Vamos ver no Wikipedia. O Wikipedia sempre está certo. Verdade, sempre. É um romance. Caramba. Nossa, não. Agora ficou entre os três. Mas romance não tem que ser um número bem Romance? grande. Ah, tá escrito romance? Tá escrito romance. Nossa, eu li romance, mas eu pensei em novela. Como assim? Não, romance não, isso com certeza. Não tem como ser só romance. Então, romance não é uma história muito grande. É, olha, não tem como ser romance É, isso. Não dá pra ser Romance. romance. Tá. Tá, esse aqui. Triste, hein? Triste. Trágico. Cadê? Não tem referência a esse? Ah, tem uma referência só. Esquece. Geralmente tem referência. Foi esse aqui não tem referência, por isso que tá errado, entendeu? Vamos ver seguido o estudante aqui. Resumo. Que é um monte de livro. Ah, mas livro é um livro. História. Falou conto. Não, peraí. Pertence ao gênero de novela. Novela. Possui 10 capítulos. É, só por causa da extensão ele tá falando que é novela. Então, vamos deixar novela mesmo. Não, vamos colocar. É novela, mas parece conto. Pronto. Resumo. Meu Deus, eu fiz. Ah, tá. Pronto. Tem. Bom, um cônego. Aí. Esquias. Sobre o. Acabando. Se envolvendo com uma história de amor? É, tem contato. Acabou o quê? Falei se envolvendo com uma história de amor, mas acho que tendo contato fica melhor. É. Padre. Posso colocar padre ou colocar cônego também? Porque eu não sei se é a mesma coisa. Eu acho que Cônigo é um pouquinho acima, não é? Mas acho que tanto faz. Pode deixar assim. Mano, meu mouse tá. Já tá coisando. O padre. E o acordo com. Azul. Colocar azul.
Ela tem nome, a viúva? Eu não lembro o nome da viúva. É Dona Antônia. Ah, pode crer, né? É importante colocar. Porque senão. Quase. Isso. Ué. Meios irmãos? Ok. Nossa, Precisando de- meus irmãos. É, você que era meus irmãos. É com a tia que ele descobre que na verdade ele. É, a tia da menina, né? Ele descobre o quê? Que quando. Descobre A... que a filha do ex-ministro com outra mulher morreu. Mas não foi na cartinha que ele tinha achado no livro? Então, ele tinha achado alguma cartinha, aí ele levou lá pra tia. Eu acho que foi isso, não é? Ele acha uma cartinha falando de uma menina, de um anjinho que tinha dado a entender que ela tinha morrido, eu acho. Aí como ela percebe que tinha morrido, não podia ser ela e tal. Porque Ah, ela fala, ela tá na cartinha falando de uma criança, dá a entender que a criança morreu, aí nisso ele vai procurar a mãe a tia olha lá. da menina, né? Porque aí ela fala que tipo, quando o pai volta de uma viagem, a menina já tinha nascido, então não podia ser filha dela. Eu lembro que eu lembro disso, que a tia tinha falado que, tipo, quando eles se encontraram, o pai, o ex-ministro e a mãe da Lalau, a Lalau já tinha, tipo, uns 4 meses, alguma coisa assim, 4 anos ou 4 meses, acho que era 4 meses. E aí não dava pra ela ter nascido dele, porque quando eles se conheceram, a Lalau já existia. Mas com o andar da história. Eu não lembro o nome dele. Não sei. Você pode procurar CG. Ah, bem que no final acho que vai estar falando, né? Ah, não sei A quem é. Vitorino tá ali, ó. Vitorino. Vitorino? Não sei. É, acho que ele não viu bem. Hum, é. Nossa, eu tirei um monte de personagem, na verdade, né? Eu tava pensando aqui, a gente não falou. Ah, mas. Ah, tá bom, acho que assim tá bom. Vou colocar os personagens aqui embaixo, porque a gente lembra deles no futuro. Tem o Félix. Meu Deus. Félix. Nossa. Eu apertei o F12 sem querer. Nossa, quase que eu hackei meu sistema aqui. Félix. Casal. Pode. Quem? Ah, Conan. Conan, certamente. A Dona É, Antônia. deixa eu ver como viúva. A.K.A. viúva.
Tem o... Esqueci o nome dele. Aí, mano. Opa. Parece 9 vezes o nome do cara. É verdade. Eu ia colocar Vitorino, mas o Vitorino nem aparece na história. Tem... Quem mais de importante tem? Não tem mais ninguém de importante, né? Sim, o ministro, embora seja morto, ele seria um personagem, porque ele é citado o tempo todo. Pode ser. Fala, Arthur. Ex-ministro. A tia da menina também, né? Que revela. Ah, é, pode crer. Ela tem nome? Ou não? Não sei. Tia. Nossa, 17. Tá, tia. Tia. Não, peraí, sobe. Um pouquinho. Dona Mafalda, eu vi em algum lugar. Isso. Ó, aqui, ó, calma. Onde achei Dona Mafalda? Aqui, É ó, isso. Dalalau. Aqui, ó. Ah! Dona Mafalda. Boa. Quem mais? Não tem um cara que fica entrando... Não tinha alguém que fica... Ah, não, acho que não. Não, esquece. Deixa eu pensar. Eu lembro que tinha alguém que ficava entrando na sala, na biblioteca, enquanto o Cônego estava estudando lá, os livros, e ficava meio que atrapalhando. Mas eu não sei se eu tô pensando no Félix ou se eu tô pensando em alguma outra pessoa. Não lembro. Eu acho que era um homem que entrava. Eu também não vou achar aqui, não. Mas, sei lá. Antônia... Sei lá. Advogado. É. Acho que não tem muito mais personagens para falar. Bom. Cadê? Faltou pontos cobráveis, né? Ah, não, já coloquei. Verdade. Esqueci. Verdade. É isso aí. Sobre Casa Velha, me parece que está bom. Sim. Parece bom. E aí, alguma coisa interessante a ser dita? Coisa legal? Talvez. Não. Tudo bem. Tudo bem. Você... Olha, deixa eu ver que horas são. Quase 10. 10 horas. Bom, a gente tem 1 hora ainda, teoricamente. Vocês querem começar já alguma coisa ou vamos deixar essa 1 hora pra... pra nada? Só não fazer nada. Deixa eu só acabar aqui. Eles escolhem. Quem que para de gravar? Pra escolher. É verdade, esqueci que tava gravando. Né? Tá bom, fala um tchau aí. Só pra parar. Adeus. Tchau pra você que está vendo.